O Império Monomotapa. A verdadeira grandeza africana. Imaginem um único homem que abandonou tudo o que conhecia, levando apenas sua coragem e seus guerreiros para criar o maior império que a África Austral já conheceu. Um império tão poderoso que até os portugueses tremiam ao pronunciar seu nome. Mas aqui está o que os livros de história não contam. Este homem não era um rei, não era um príncipe, era um rebelde, um fugitivo, e sua decisão de partir mudaria o destino de milhões de pessoas para sempre. O início de uma lenda. Seu nome era Nyatsimba Mutota. E esta é a história real de como ele criou o Império Monomotapa. E se você está aqui, é porque, assim como eu, você acredita que as histórias mais incríveis da humanidade não estão nos livros europeus, mas sim no coração da África. Por isso, se essa introdução já te pegou, deixa aquele like para fortalecer nosso canal e não esquece de se inscrever, porque hoje você vai descobrir verdades que vão mudar sua visão sobre a grandeza africana para sempre. Contexto histórico. Século X, de 1440 a 1450. Para entender quem foi Nyatsimba Mutota, precisamos voltar no tempo, muito no tempo. Estamos no século X, mais precisamente entre 1440 e 1450. Europa medieval. O mundo ainda não conhecia as Américas. A Europa estava saindo da Idade Média. África Austral. E aqui, coração da África Austral, algo extraordinário estava prestes a acontecer. Tudo começa no Grande Zimbá, um dos mais impressionantes complexos arquitetônicos da África pré-colonial. O Grande Zimbá. Imaginem muros de pedra de até 11 metros de altura, construídos sem argamassa, se erguendo majestosos sobre o Planalto, uma cidade-estado poderosa que controlava o comércio de ouro com a costa do Oceano Índico. Mas eis o primeiro mistério. Por um homem deixaria todo esse poder para trás? Segundo as tradições orais dos Povosa, coletadas por pesquisadores como Costa Nogueira, existem várias teorias sobre a partida de Mutota. Por que partir? Secas devastadoras. Alguns dizem que foi por causa das secas devastadoras que assolaram a região. Disputas familiares. Outros falam de disputas familiares pelo controle do comércio. Visão estratégica. Mas há uma teoria mais fascinante, uma teoria que sugere que Mutota era um visionário. Ele percebeu algo que outros não viram. O futuro não estava no planalto isolado do Zimbá, mas sim no Vale do Zambeze, onde os rios ofereciam acesso direto ao mar e a riquezas do comércio internacional. Um dissidente visionário. Francisco Correia, em sua dissertação sobre o estado de Mutapa, nos revela documentos que sugerem algo ainda mais intrigante. Mutota pode ter sido um dissidente, um membro da elite que contestou o sistema vigente e decidiu criar algo completamente novo. E foi assim que, por volta de 1440, Nyatsimba Mutota tomou uma das decisões mais corajosas da história africana. Ele reuniu seus guerreiros, suas famílias, seu gado e partiu rumo ao desconhecido destino Dand, no Vale do Zambezi. Mas o que ele encontrou lá mudaria não apenas sua vida, mas o curso de toda a história da África Austral. A jornada épica. A jornada de Mutota não foi apenas uma migração, foi uma conquista épica. Imaginem centenas de pessoas, milhares de cabeças de gado, guerreiros armados, atravessando territórios hostis, enfrentando tribos desconhecidas, superando rios caudalosos. Mas Mutota era estratégico. Ele não chegou como invasor, chegou como libertador. As populações locais dos vales estavam fragmentadas, divididas em pequenos reinos que constantemente guerreavam entre si. Unificação e transformação. Unidade. Mutota ofereceu algo que eles nunca tiveram: unidade. Inovação. Ele introduziu novas técnicas de mineração, novos sistemas de governo, novas formas de organização social. Comércio. Ouro que jorrava das minas do Zambês logo chamou a atenção dos comerciantes árabes e posteriormente dos portugueses. E aqui está o que poucos sabem. Mutota controlava esse comércio com mão de ferro. Ninguém minerava ouro em suas terras sem sua permissão. Evidências arqueológicas. Solange Makamo, uma das maiores autoridades em arqueologia moçambicana, descobriu evidências fascinantes em Mbir-Nanku, uma das prováveis capitais do Império de Mutota. Fragmentos de cerâmica, ferramentas de ferro, objetos que mostram um nível de sofisticação impressionante. Mas o mais impressionante não eram os objetos materiais,
Era o sistema que Mutota criou. Sistema hierárquico. Muemutapa. Senhor das terras ou dono das minas. Mambus. Governavam províncias inteiras. Comunidades aldeãs. Mantinham suas tradições, mas agora protegidas por um sistema maior. O gênio de Mutota foi perceber que não bastava conquistar, era preciso integrar e foi isso que ele fez. Casamentos estratégicos, alianças políticas, respeito às tradições locais, mas sempre sob a égide de um Estado central forte. O legado de Mutota. Quando Mutota morreu, por volta de 1450, ele havia criado algo que duraria séculos. Um império que se estendia do deserto do Kalahari ao Oceano Índico, do Zambeze, ao Limpopo, um território maior que muitos países europeus atuais. Mas a verdadeira prova de sua genialidade viria com seu sucessor, Matop. Esse nome deveria ecoar através da história com a mesma força que Alexandre, o Grande ou Napoleão, porque foi ele, filho de Mutota, que transformou o sonho do pai na realidade mais impressionante da África Austral. Matop, o grande expansor. Ascensão ao trono. Quando Matop assumiu o trono por volta de 1450, ele herdou um reino sólido, mas ele tinha uma visão ainda maior que a do pai. Países atuais. Imaginem um território que cobria partes do atual Zimbá, Moçambique, Botsuana e África do Sul. População. Uma população de milhões de pessoas, centenas de minas de ouro em operação. Em suas mãos, o Império Monomotapa se tornou uma superpotência. Sistema administrativo avançado. 9 altos funcionários. Matop criou um sistema administrativo que impressionaria até os romanos. Ele tinha 9 altos funcionários, cada um responsável por áreas específicas: defesa, comércio, cerimônias religiosas, relações exteriores. Comunicação eficiente. Havia mensageiros que mantinham comunicação rápida entre as províncias, uma guarda pessoal que garantia a segurança do imperador. Poder feminino. E aqui está um detalhe fascinante que poucos conhecem. Matop deu poder político real às mulheres. Suas 3 principais esposas, Masarira, Inha e Nambuzia, tinham funções administrativas importantes. Isso numa época em que a Europa ainda via as mulheres como propriedade. Sistema tributário engenhoso. Impostos em trabalho. Alguns dias nas minas. Construção de obras públicas. Transporte de mercadorias. Impostos em produtos. Primícias das colheitas. Marfim. Peles. Materiais de construção. Em troca, o Império oferecia proteção, estabilidade, acesso a produtos de luxo vindos do Oriente e algo que era raro na época: justiça organizada. O encontro com os portugueses. Por volta de 1480, o Muenutapa, segundo controlava um império tão vasto que se tornará lendário. Os comerciantes árabes falavam de suas riquezas em Quilua e Mogadíscio. Os primeiros portugueses que chegaram à costa moçambicana ouviram histórias de um reino do ouro no interior. Mas aqui está onde nossa história toma uma virada dramática, porque o mesmo ouro que tornou o império poderoso também selou seu destino. 1505. Esse ano marca um dos encontros mais significativos da história mundial. Não estou falando apenas de 2 culturas se encontrando. Estou falando do momento em que 2 mundos completamente diferentes colidiram e as consequências ecoam até hoje. Primeiros contatos. Rumores de riqueza. Os portugueses chegaram à costa de Moçambique não por acaso, mas seguindo rumores. Rumores de um reino fabuloso no interior, governado por um imperador chamado Monomotapa, uma corrupção portuguesa de Muenimutapa. Antônio Fernandes. Antônio Fernandes foi o primeiro português a realmente penetrar no interior e encontrar o império. O que ele viu deixou sem palavras: cidades organizadas, sistemas de irrigação, minas de ouro em funcionamento, um exército disciplinado e uma corte real que rivalizava com qualquer coisa que ele conhecesse na Europa. Distorção histórica. Mas aqui está onde a história oficial europeia distorce os fatos. Os portugueses não descobriram Monomotapa. Eles foram recebidos por ele. O império já tinha séculos de experiência comerciantes estrangeiros. Os árabes comerciavam ali há gerações. Relações iniciais e conflito. O problema foi que os portugueses vieram com uma mentalidade diferente. Enquanto os árabes vinham como parceiros comerciais, respeitando as regras locais,
Os portugueses vieram como portugueses do século X. Eles queriam controlar. Inicialmente as relações foram cordiais. O Mutapa viu nos portugueses uma oportunidade de diversificar o comércio. Os portugueses viam no império uma fonte inesgotável de ouro. Parecia um casamento perfeito, mas em 1561 aconteceu algo que mudaria tudo para sempre. O padre Gonçalo da Silveira chegou à corte do Mutapa. Oficialmente, ele vinha para converter o imperador ao cristianismo. Na realidade, ele vinha preparar o terreno para a dominação portuguesa. O que aconteceu a seguir foi um dos episódios mais controversos da história. Silveira conseguiu converter o imperador, ou pelo menos fez o imperador fingir que se converteu. Mas os conselheiros do reino perceberam o perigo. Eles sabiam que aceitar totalmente a religião portuguesa significaria aceitar a dominação política portuguesa. A solução foi drástica. Silveira foi morto. Resistência e declínio. 1561. Os portugueses chamaram isso de martírio. Os historiadores africanos chamam isso de legítima defesa cultural. 1571. A partir de 1571, tudo mudou. Os portugueses não vinham mais como comerciantes, vinham como conquistadores. Campanha de Barreto. Francisco Barreto chegou com o exército português determinado a vingar Silveira e estabelecer controle direto sobre as minas de ouro, mas ele subestimou completamente a resistência que encontraria. O Muemutapa não era um reino primitivo que se renderia ao primeiro show de força europeu. Era um império com séculos de experiência militar, conhecimento profundo do terreno e uma população que estava disposta a lutar por sua independência. Estratégias de dominação e resistência. A campanha de Barreto foi um desastre. O clima tropical dizimou suas tropas. As doenças mataram mais portugueses que as batalhas. E os guerreiros do Mutapa, usando táticas de guerrilha que conheciam há gerações, tornaram a vida dos invasores um inferno. Barreto morreu em Moçambique, derrotado e humilhado. Mas os portugueses são persistentes. Eles mudaram de estratégia. Em vez de conquista direta, optaram pela infiltração. E aqui é onde Nogueira da Costa, usando análise marxista-leninista, nos oferece uma perspectiva fascinante sobre o que realmente aconteceu. Os portugueses introduziram o que Costa chama de capital mercantil. Eles não precisavam conquistar militarmente, bastava controlar economicamente. O legado duradouro. Civilização avançada. O Império Monomotapa tinha sistemas políticos, econômicos e sociais tão sofisticados quanto qualquer coisa que existia na Europa da época. Visão estratégica. Mutota não foi apenas um guerreiro, foi um estadista. Ele entendeu que o futuro estava na integração, no comércio, na diplomacia. Identidade cultural. Até hoje, milhões de pessoas na região se identificam como descendentes do império que ele fundou. A língua Shona, falada por mais de 10 milhões de pessoas, carrega em si a memória daquele império. A história de Nyatimba Mutota é a história de todos nós. É a história de alguém que teve uma visão, que correu riscos, que construiu algo maior que si mesmo. É a história da África que os livros escolares não contam. A África dos impérios poderosos, dos sistemas complexos, da diplomacia sofisticada, da resistência heróica.